Para mim mesma. Ninguém ia me morder. Eu finalmente exalei e saí do carro. Fiquei com o rosto coberto pelo capuz enquanto caminhava até a calçada, cheia de adolescentes. Meu casaco preto e simples não se destacava na multidão. Percebi com alívio. Assim que cheguei no refeitório era fácil de ver o prédio 3. Um grande 3 estava pintado num quadrado branco no casto leste do prédio. Senti minha respiração acelerar cada vez mais enquanto eu me aproximava da porta. Tentei segurar minha respiração enquanto seguia duas capas de chuva unissex através da porta. A sala de aula era pequena. As pessoas na minha frente pararam assim que entraram na sala para pendurar seus casacos numa longa fileira de ganchos. Fiz o mesmo. Eram duas garotas. Uma loira com pele de porcelana, outra, também com a pele clara, tinha cabelos castanho claro. Pelo menos a minha pele não se destacaria aqui. Levei o papel para o professor, um homem alto e calvo. Sua mesa tinha uma placa que o identificava como Sr. Mason. Ele ficou me olhando assim que leu meu nome, o que não era encorajador, e lógico que fiquei vermelho igual a um tomate. Mas pelo menos ele me mandou sentar numa classe vazia no fundo da sala sem me apresentar à turma. Era mais difícil para meus colegas ficarem me encarando enquanto eu estava no fundo da sala, mas de alguma forma eles conseguiam. Fixei meu olhar na lista de leitura que o professor tinha me dado. Era bem básica: Bronte, Shakespeare, Chaucer, Faulkner. Já tinha lido todos. Isso era reconfortante. E chato. Fiquei pensando se minha mãe me mandaria minha pasta de trabalhos velhos, ou se ia pensar que isso era colar. Fiquei pensando em diferentes discussões que teria com ela enquanto o professor falava. Quando bateu o sinal, um garoto meio desajeitado, alto, com problemas de pele e cabelo preto como carvão se encostou no batente da porta para falar comigo. Você é Isabella Swan, não é? Ele parecia do tipo muito prestativo, parte do clube de xadrez. Bella corrigi. Todo mundo em volta se virou para me olhar. Onde é sua próxima aula? Ele perguntou. Precisei olhar na mochila. Governo, com o professor Jefferson, no prédio 6. Não havia para onde olhar sem encontrar olhos curiosos. Estou indo para o prédio 4, posso te mostrar o caminho. Definitivamente muito prestativo. Sou Eric. Ele adicionou. Sorri discretamente. Obrigada. Pegamos nossos casacos e saímos para a chuva, que tinha ficado mais forte. Poderia jurar que muitas das pessoas andando atrás de nós estavam perto o bastante para ficar ouvindo a conversa. Desejei não estar ficando paranoica. Então, aqui é bem diferente de Phoenix, hein? Ele perguntou. Muito. Não chove muito lá, não é? 3 ou 4 vezes por ano. Uau, como será que é isso? E ele ficou imaginando. Ensolarado. Eu lhe disse. Você não parece bronzeada. Minha mãe é parte albina. Ele analisou meu rosto com apreensão e eu suspirei. Parecia que nuvens e senso de humor não se misturavam. Alguns meses disso aqui eu esqueceria como se usa sarcasmo. Andamos de volta ao redor do refeitório, em direção aos prédios que ficavam no sul, ao lado do ginásio. Eric me levou até a porta, apesar de estar bem claro que aquele era o prédio. Bem, boa sorte. Ele disse enquanto eu alcançava a maçaneta. Talvez tenhamos outras aulas juntos. Ele soava esperançoso. Sorri vagamente para ele e entrei. O resto da manhã passou da mesma maneira. Meu professor de trigonometria, o Sr. Warner, a quem eu detestaria de qualquer forma por causa da matéria que ensinava, foi o único que me fez ficar na frente da turma e me apresentar. Eu gaguejei, fiquei vermelha, e tropecei no caminho para minha classe. Depois de 2 aulas, comecei a reconhecer muitos dos rostos em cada uma delas. Sempre havia aqueles que eram mais corajosos e vinham se apresentar e me perguntar se estava gostando de Fox. Tentei ser diplomática, mas o que mais fiz foi mentir bastante. Pelo menos não precisei usar o mapa. Uma garota sentou do meu lado em ambas trigonometria e espanhol, e foi comigo até o refeitório na hora do almoço. Ela era bem baixinha, com vários centímetros do que os meus 1,65 metros, mas o cabelo escuro e encaracolado ajudava a balancear nossa diferença de alturas. Não conseguia lembrar o nome dela, então eu sorri e balançava a cabeça enquanto ela discorria sobre os professores e sobre as aulas. Não tentei acompanhar a conversa. Sentamos no final de uma mesa cheia dos amigos dela, os quais ela me apresentou. Esqueci os nomes assim que ela os disse. Eles pareciam impressionados com a coragem dela para falar comigo. O garoto do inglês,
Eric acenou para mim do outro lado do refeitório. Foi ali, sentada no refeitório, tentando conversar com vários estranhos curiosos, que eu os vi pela primeira vez. Eles estavam sentados num canto do refeitório, o mais longe possível de onde eu estava. Eram 5. Não conversavam e não comiam, apesar de cada um deles ter uma bandeja intocada de comida na sua frente. Eles não estavam me encarando, como a maior parte dos outros alunos. Então era seguro ficar olhando para eles sem ter medo de encontrar um par de olhos excessivamente interessado. Mas não foi nenhuma dessas coisas que chamou e prendeu minha atenção. Eles não se pareciam em nada. Dos 3 garotos, um era grande e musculoso, como um levantador de peso profissional, com cabelo escuro e encaracolado. Outro era alto, mais magro, mas ainda musculoso, e com cabelo loiro escuro. O outro era mais magro, menos musculoso, com cabelo cor de bronze, meio bagunçado. Ele parecia mais jovem do que os outros, que pareciam que poderiam estar na faculdade, ou até mesmo serem professores ao invés de alunos. As garotas eram opostos. A mais alta era maravilhosa. Ela tinha uma silhueta linda, do tipo que se vê na capa da revista Sports Illustrated, na edição de roupas de banho, e daquelas que fazem as outras garotas se sentirem mal consigo mesmas só por estarem na mesma sala. O cabelo dela era dourado, gentilmente balançando até o meio das costas. A outra garota era mais baixa e parecia uma fadinha. Bem magra, com feições pequenas. O cabelo dela era totalmente preto, cortado curtinho e apontando para todas as direções. E ainda assim, eles se pareciam muito. Todos eram muito pálidos, os mais pálidos de todos os alunos dessa cidade sem sol. Mais pálidos do que eu, a albina. Todos tinham olhos bem escuros, apesar da diferença na cor dos cabelos. Além disso, eles tinham olheiras, sombras arroxeadas, como machucados. Como se todos eles tivessem passado a noite em claro, ou quase se recuperando de ter o nariz quebrado. Apesar de seus narizes, de todas as partes de seus corpos, serem perfeitamente retos e angulares. Mas não era por causa de tudo isso que não conseguia tirar os olhos deles. Eu os olhava porque seus rostos, tão diferentes, tão iguais, eram todos devastadoramente, inumanamente lindos. Eram rostos que você nunca espera encontrar além de, talvez, nas páginas editadas de uma revista de moda. Ou pintadas por um dos velhos mestres com a face de um anjo. Era difícil decidir quem era o mais belo. Talvez a perfeita loira, ou o garoto com cabelos cor de bronze. Estavam todos olhando para longe, longe um dos outros, longe dos outros alunos, longe de qualquer coisa em particular que eu pudesse ver. Enquanto eu olhava a garota mais baixa, levantou com a bandeja e o refrigerante fechado, a maçã inteira. E foi embora com um passo rápido e gracioso que deveria estar em uma passarela. Eu fiquei olhando, maravilhada com os passos da dançarina dela, até ela largar a bandeja e sair pela porta de trás mais rápido do que eu imaginava ser possível. Meus olhos voltaram logo para os outros, que estavam lá, sem mudanças. Quem são eles? Perguntei à garota da aula de espanhol, de quem eu não lembrava o nome. Enquanto ela olhava para ver de quem eu estava falando. E apesar de já saber, provavelmente, por causa do meu tom de voz. E de repente ele olhou para ela, o mais magro, o mais garoto de todos, talvez o mais jovem. Ele olhou para a garota do meu lado por só uma fração de segundo e então seus olhos escuros se dirigiram aos meus. Ele olhou para longe bem rápido, mais rápido do que eu conseguiria, apesar de eu com vergonha, eu tenha baixado meus olhos na mesma hora. Naquele pequeno instante, seu rosto não aparentou interesse. Era como se ela tivesse chamado o nome dele, e ele olhara numa resposta involuntária, já tendo decidido que não ia responder. A garota do meu lado riu envergonhada, olhando para a mesa, assim como eu. Aqueles são Edward e Matt Cullen e Rosalia e Jasper Ali. Aqui foi embora Alice Cullen. Todos vivem juntos com o Dr. Cullen e a esposa dele. Ela falou isso meio entre os dentes. Olhei meio de lado para o garoto lindo, que agora olhava para a bandeja dele, picando um pãozinho com dedos pálidos e longos. Seus lábios se moviam rapidamente, seus lábios perfeitos mal se abrindo. Os outros 3 ainda olhavam para longe, ainda assim eu sentia que ele estava falando com eles. Nomes estranhos e pouco populares, eu pensei. Os tipos de nomes que avós tinham. Mas talvez fosse moda aqui. Nomes de cidades pequenas. Finalmente lembrei que a garota ao meu lado se chamava Jessica, um nome perfeitamente comum. Havia 2 garotas chamadas Jessica na minha aula de história, em Phoenix.
Eles são muito bonitos. Lutei contra a óbvia falta de intensidade do que disse. Sim. Jessica concordou dando outro risinho. Mas eles já estão juntos. Emmett e Rosalie, e Jasper e Alice. E moram juntos. A voz dela continha todo o choque e reprovação de uma cidade pequena, pensei criticamente. Mas se eu fosse honesta, teria que admitir que até em Phoenix algo assim seria motivo de fofocas. Quais são os Cullens? Perguntei. Eles não se parecem. Ah, mas não são. O Dr. Cullen é bem jovem, tem uns 20 ou 30 e poucos. São todos adotados. Já os Ali são irmãos gêmeos, são loiros e vivem com eles. Eles não são um pouco velhos para isso. Agora sim, Jasper e Rosalie já têm 18 anos, mas vivem com a senhora Cullen desde que tinham 8. Ela é tia deles ou algo assim. Isso é bem legal deles, cuidarem de todas essas crianças assim, sendo tão jovens. Acho que sim. Jessica admitiu relutantemente, e fiquei com a impressão de que ela não gostava do doutor, e da esposa dela, por algum motivo. Com os olhares que ela dava na direção deles, imaginei que o motivo fosse inveja. Mas acho que a senhora Cullen não pode ter filhos. Ela disse, como se isso diminuísse a bondade deles. Durante toda essa conversa, meus olhos iam e voltavam para a mesa onde a estranha família estava sentada. Eles continuavam olhando para as paredes e não comendo. Eles sempre moraram em Fox? Perguntei. Com certeza eu os teria notado em algum dos meus verões aqui. Não. Ela disse num tom de voz que implicava que isso era óbvio. Até alguém recém-chegado como eu deveria saber. Eles vieram para cá 2 anos atrás, vindos de algum lugar no Alasca. Senti uma onda de compaixão e alívio. Compaixão porque, apesar de serem lindos, eram de fora, claramente não eram aceitos. Alívio porque eu não era a única novata aqui, e certamente não a mais interessante. Enquanto eu os analisava, o mais novo, um dos Cullens, olhou para mim e nossos olhos se encontraram, dessa vez com uma expressão evidente de curiosidade. Enquanto eu esquivava meu olhar, me pareceu que no dele havia alguma expectativa não alcançada. Qual deles é o garoto de cabelos castanhos avermelhados? Perguntei. Espiei com o canto do olho e ele ainda me encarava, mas não como os outros alunos tinham feito durante todo o dia. A expressão dele era meio frustrada. Olhei para baixo novamente. Aquele é Edward. Ele é maravilhoso, lógico, mas não perca tempo. Ele não namora. Nenhuma das garotas daqui são bonitas o suficiente para ele, aparentemente. Ela desenhou um caso claro de rejeição. Fiquei me perguntando quando ele tinha rejeitado ela. Mordi o lábio para esconder um sorriso, e então olhei para ele novamente. Seu rosto estava virado para um outro lado, mas me pareceu, pelos músculos do rosto, que ele sorria também. Após mais alguns minutos, os outros 4 deixaram a mesa juntos. Todos eram notoriamente graciosos, até mesmo um grandalhão. Era algo desconcertante de se observar. O que se chamava Edward olhou para mim novamente. Fiquei na mesa com Jessica e seus amigos mais tempo do que ficaria se estivesse sozinha ali. Estava ansiosa para não chegar atrasada nas aulas no meu primeiro dia. Uma das minhas novas conhecidas, que gentilmente me lembrou que seu nome era Angela, tinha biologia segunda comigo no próximo período. Fomos juntas para a aula, em silêncio. Ela era tímida também. Quando entramos na sala de aula, Angela foi sentar-se numa mesa de laboratório, com tampa preta, exatamente como as que eu estava acostumada. Ela já tinha um par. Na verdade, todas as mesas estavam ocupadas, com exceção de uma. Ao lado da fileira do meio, reconheci Edward Cullen por seu cabelo peculiar, sentado ao lado da única cadeira vazia. Enquanto fui até o professor para me apresentar e pedir para que ele assinasse meu papel, secretamente observava Edward. No momento em que passei, ele ficou rígido de repente. Ele me encarou novamente. Seus olhos encontraram os meus com a mais estranha das expressões em seu rosto. Era hostil, furiosa. Olhei para longe rapidamente, chocada, ficando vermelha novamente. Tropecei num livro e precisei me segurar em uma mesa. A menina sentada ali riu. Tinha notado que os olhos dele eram negros, como o carvão. O senhor Banner assinou meu papel e me entregou um livro sem o besterol das apresentações. Pude prever que nos daríamos bem. Obviamente, ele não tinha escolha a não ser mandar eu me sentar na única classe vazia no meio da sala. Mantive meu olhar baixo enquanto ia sentar ao lado dele, confusa com o olhar maldoso que ele tinha me dado. Não olhei para cima enquanto colocava o livro na mesa e me sentava.
Mas vi, com o canto do olho, sua postura mudar. Ele estava se inclinando para longe de mim, sentado bem na ponta da cadeira e virando a cara como se eu tivesse cheiro ruim. Discretamente, cheirei meu cabelo. Tinha cheiro de morangos, que era o perfume do meu shampoo preferido. Parecia um cheiro inocente o bastante. Deixei meu cabelo cair sobre meu ombro direito, criando uma cortina escura entre nós, e tentei prestar atenção no professor. Infelizmente a aula era sobre anatomia celular, algo que eu já tinha estudado. Fui fazendo anotações mesmo assim, sempre olhando para baixo. Não conseguia me conter e, de vez em quando, olhava para o garoto estranho ao meu lado, através da cortina de cabelo. Durante a aula toda ele não relaxou de posição, sentado na ponta da cadeira, o mais longe possível de mim. Pude ver que sua mão sobre a perna esquerda estava em punho, os tendões se destacando sob a pele clara. Também não relaxou a mão sequer uma vez. As mangas da sua camisa branca estavam puxadas até os cotovelos, e seu braço era surpreendentemente musculoso. Ele não era tão frágil quanto parecia quando comparado com o irmão. A aula parecia se arrastar mais do que as outras. Será que era porque o dia estava finalmente acabando ou porque esperava que seu pulso fosse relaxar? Ele nunca o fez. Ele estava tão imóvel que parecia que não respirava. Qual era o problema dele? Será que isso era o comportamento normal dele? Me questionei sobre o que tinha pensado sobre a amargura de Jessica durante o almoço. Talvez ela não fosse tão rancorosa como eu pensava. Não poderia estar comigo. Ele nunca tinha me visto na vida. Espiei de novo e me arrependi. Ele estava me olhando novamente, seus olhos negros cheios de repulsa. Enquanto me afastava dele, me espremendo na cadeira, a frase "se olhar matasse" cruzou minha mente. Naquele momento o alarme bateu alto, me assustando, e o Cullen já tinha se levantado. Ele era muito mais alto do que tinha imaginado, e de costas para mim ele se foi fluidamente. Antes que qualquer um dos outros estivesse de pé, ele já tinha saído pela porta. Fiquei congelada no lugar, olhando para ele. Ele era muito mau. Não era justo. Comecei a juntar minhas coisas devagar, tentando bloquear a raiva que me consumia, para não acabar chorando. Por algum motivo, meu humor tinha ligação com meus canais lacrimais. Geralmente chorava quando estava com raiva, uma mania humilhante. "Você não é Isabella Swan?" perguntou uma voz masculina. Olhei para ver um garoto bonitinho, com cara de bebê, o cabelo loiro claro cuidadosamente moldado com gel, sorrindo para mim de um jeito amigável. Ele, com certeza, não achava que eu cheirava mal. Bella corrigi com um sorriso. "Sou Mickey." "Oi, Mickey. Precisa de ajuda para encontrar sua próxima aula?" "Na verdade, estou indo para o ginásio. Acho que consegui achá-lo. Essa é a minha próxima aula também." Ele parecia extasiado, apesar de não ser muita coincidência numa escola tão pequena. Fomos para a aula juntos. Ele era um conversador e ele falava bastante, o que facilitava para mim. Ele tinha morado na Califórnia até os 10 anos, então ele me entendia com relação ao sol. E ele estava na minha aula de inglês também. Tinha sido a pessoa mais legal que conheci naquele dia. Mas enquanto entrávamos no ginásio ele perguntou então: "Você fincou o lápis no Cullen ou quê?" Nunca o vi agir assim. Então não tinha sido só eu que notara. E, aparentemente, não era assim que ele se comportava normalmente. Decidi bancar a desentendida. "Era o garoto sentado do meu lado em biologia?" Perguntei ingenuamente. "Sim." Ele disse. Parecia que ele estava com dor ou algo parecido. "Não sei." Respondi. "Nunca conversei com ele. É um cara estranho." Mickey ficou por ali ao invés de ir para o vestiário. "Se eu tivesse tido a sorte de sentar do seu lado, teria conversado com você." Sorri para ele antes de ir para o vestiário das meninas. Ele era legal e claramente gostava de mim, mas isso não foi bastante para diminuir minha irritação. O professor de educação física, treinador Clapp, me deu um uniforme mas não me fez vesti-lo para a aula. Em Phoenix, só 2 anos de EF eram obrigatórios. Aqui, era obrigatório durante todos os anos. Forks literalmente era o meu inferno na terra. Assisti a 4 jogos de vôlei ao mesmo tempo. Lembrando quantas vezes tinha machucado a mim mesma, e os outros jogando vôlei. Me senti nauseada. O sinal tocou finalmente. Fui lentamente até a secretaria para entregar minha papelada. A chuva tinha parado, mas o vento estava mais forte e mais frio. Me enrolei mais nas roupas. Quando entrei na quente secretaria, quase me virei e saí de novo.
Edward Cullen estava parado à mesa logo na minha frente. Novamente reconheci aquele cabelo cor de bronze desarrumado. Ele pareceu não perceber a minha entrada. Me encostei na parede, esperando a recepcionista poder me atender. Ele estava conversando com ela numa voz baixa e atraente. Logo peguei o motivo da conversa. Ele queria trocar o período da aula de biologia para outro horário, qualquer outro. Não podia acreditar que era por minha causa. Tinha que ser outra coisa, algo que acontecera antes de eu entrar na sala. A expressão em seu rosto tinha que ser por outro motivo. Era impossível que esse estranho tivesse me detestado tanto assim, tão subitamente. A porta abriu novamente, e o vento frio entrou de repente, levantando os papéis sobre a mesa, jogando o meu cabelo sobre meu rosto. A garota que entrou simplesmente chegou na mesa, colocou um bilhete na cesta de arame e saiu novamente. Mas Edward Cullen ficou rígido e se virou lentamente para me olhar. O rosto dele era absurdamente lindo, com olhos fulminantes e cheios de ódio. Por um instante senti puro medo, levantando os pelos dos meus braços. O olhar só durou um segundo, mas me congelou mais do que o vento energelante. Ele se virou novamente para a recepcionista. "Deixa para lá, então." Ele disse apressadamente com uma voz aveludada. "Vejo que é impossível. Muito obrigado pela ajuda." Se virou sem olhar para mim de novo e saiu pela porta. Fui calmamente até a mesa, meu rosto branco ao invés de vermelho, e entreguei o papel assinado. "Como foi seu primeiro dia, querida?" A recepcionista perguntou, maternalmente.